Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ficou faltando a gente falar sobre o capítulo 17 na sexta-feira agora, né? E é um capítulo que está na avaliação de vocês, então eu resolvi fazer o vídeo para agilizar esse processo para vocês não me perderem, né? Então, no capítulo 17, a gente vai falar sobre a violência e a segurança pública. A violência, de acordo com o dicionário, se trata, né, de agir com força. A força ela não necessariamente será física, mas ela também pode ser psicológica, ou seja, moral. Tá? Assim, a gente tem a força associada à violência, né, e logo associada ao poder. Por quê? Por que o poder? Porque o poder ele tem ali o seu conceito de predominância, né, dominar. Então, isso se trata de uma certa forma de força. Tá? Então, se a gente tem esses conceitos, a gente entende, então, que a criação do Estado ela é uma forma de poder, porque ela organiza a sociedade, né? Então, a sociedade ela está ali organizada e o Estado ele fica incumbido de organizar os seus indivíduos. Né? Então, alguns pensadores aqui que a gente traz, como Aristóteles, né, que ele vai dizer, né, que o homem ele é um ser político. Por quê? Porque o que difere o homem dos seres, dos outros seres, né, dos animais, é a sua racionalidade. A sua racionalidade, logo, a gente tem um ser político, né, porque nós nos organizamos, nós pensamos de forma organizada, independente de como comporte-se a nossa organização, né? Porque a organização ela é individual, interna, né? Por exemplo, a gente está em casa, a gente organiza nossas coisas conforme a gente quer, né? E que a gente acha melhor para nós. Já Maquiavel ele vai trazer essa questão da essência do poder, que é a violência. Ou seja, o Estado ele precisa agir com violência para manter o seu poder. Locke ele já vai dizer que o Estado ele é um corpo, e aí ele é um corpo político único, dotado de legislação, força concentrada, da comunidade para preservar a propriedade e proteger os indivíduos de perigos internos e de invasões estrangeiras. Né? O que é o que o nosso Estado faz? Né? Ele protege os seus indivíduos, né, dessas invasões, porque os seus indivíduos são importantes para que esse poder exista, né? Porque o poder brasileiro ele só vai existir porque existem os seus indivíduos brasileiros. Porque se caso isso não houvesse, nós não teríamos nenhum tipo de poder. Né? E isso é o que constrói o próprio Estado. Tá? Isso na nossa teoria, né? Mas é claro que na prática também vai funcionar dessa forma, né? Já que a democracia ela é justamente para isso, tanto que existem, né, organizações aí em defesa dessa democracia para a própria população e tudo mais, e aí também existe essa formação do Estado, tá? Que também é um dos elementos que compõem o Estado. Né? E aí o Durkheim ele vai dizer que o Estado ele é uma instituição que reflete um conjunto de interesses coletivos, né? Ou seja, é para defender os interesses da sociedade brasileira, por exemplo. Né? Todos aqui no Brasil têm direito à saúde pública, todos aqui no Brasil têm direito à segurança pública, todos têm direito à educação pública, né? Então, os direitos humanos aqui eles são extremamente garantidos, né? Diferente de outros tipos de sociedade que se organizam de forma diferente. Né? Então, o poder ele vai trazer esses objetivos que são dos seus indivíduos também. Tá? Porque também tem uma coisa, né? O Estado não necessariamente ele precisa ele não vai necessariamente agradar a todos, né? Apesar de existir a democracia, ela não vai conseguir agradar a todos, né? Mas é uma forma de organizar a sociedade, o que é muito importante. Porque o Estado é o único órgão público capaz de assegurar a sociedade de violência
a sociedade de violências e a única com o poder de punir e julgar o que é certo e o que é errado, uma vez que ela controla a sociedade, né? Então existe uma certa organização aí por conta do Estado, né? Que é muito importante a gente ter noção disso, tá? Porque isso vai interferir nos nossos julgamentos, né? E vejam que, por exemplo, se a sociedade ela não tivesse o Estado regulamentando as suas ações, né, tendo regras, a sociedade entraria em completo caos, né? Porque todos estariam exercendo a violência, a sua forma, a sua maneira de exercer a força. Vejam, por exemplo, os jogos de Battle Royale, né? Todos ali estão brigando com todos, para que todos defendam a sua forma, a sua força, perdão. Então, para quem não conhece, né, esse sistema de jogo é colocar vários jogadores em um lugar e eles precisam ali se enfrentar, né? E aí, quem sobreviver no final acaba sendo vitorioso, ou seja, o mais forte. E não necessariamente foi porque executou todos, mas sim porque ele fez estratégias. E não necessariamente tem a ver com a pontuação, e sim como ele sobreviveu. Tá? Então, isso vai determinar uma certa forma de força, né? Predominância, controle, né? E aí, se não houvesse uma regulamentação, o Estado ele estaria extremamente em caos, né? Então não haveria um Estado, porque ela estaria descontrolada, porque todos os indivíduos deste lugar estão exercendo a força, então existiria ali um completo caos e não existiria a sociedade, sim um único ser e uma única instituição capaz de resolver todos os problemas, mas não é assim que a sociedade se comporta, ela precisa dos seus indivíduos, né, para que ela exista, né? Então, é muito importante assegurar. Agora, em questão da definição da violência, é justamente nesse sentido, né, de prevenir as violências individuais, né, que são aquelas que acontecem entre as relações da sociedade. Veja que nós estudamos no capítulo 16 a questão da desigualdade. A desigualdade ele é um grande fruto da violência física que existe hoje, né? Que é por conta do quê? Da renda, né? Da baixa renda, das pessoas da classe baixa. O que vai acontecer? Essas pessoas vão partir para a violência, né? De que forma? Indo para o tráfico, roubando, né? Assaltando. Enfim, são essas ações violentas físicas, né, que vão ser geradas por conta da necessidade da população. Então, essas ações elas existem, né, e o Estado precisa controlar essas ações, já que a construção da própria sociedade faz com que isso exista, né? E aí, a punição do Estado é que entra o julgar, né? A punição do Estado é que entra. Se ela não punir essas ações, né, repudiar essas ações, ela vai perder o poder, né? Por quê? Porque ela vai estar, vamos dizer assim, passando a mão na cabeça daquela ação, daquele ato, e a sociedade vai desacreditar, ou seja, vai perder a credibilidade se ela não ver resultados, né? Então, ela precisa assegurar e que também se assegurar também, porque no sentido de que se ela não exerce essa força, né, se ela não demonstra força, o que vai acontecer? O Estado ser derrubado, facilmente derrubado. Então, é preciso agir nesse sentido. Tá? E, pessoal, se houver algum tipo de dúvida, não entender alguma coisa, mandem para mim na agenda, tá? Que eu vou estar respondendo. E lá na apostila, na página 17 do capítulo 17, né, tem um trechinho falando assim: à medida que os estados
começam a centralizar o poder de resolver conflitos, passou a ser monopolizado. Então, para garantir a segurança de um Estado, foi preciso construir guardas públicas com o intuito de responder exclusivamente ao detentor do poder estatal, sendo sua legalidade, negociada à medida por legislações e protocolos. Então, a gente entende que ela precisa seguir uma certa organização, tá? Para corresponder a esses conflitos, né? Que serão gerados pelo Estado. Aí nós temos ali um trechinho falando também sobre Weber, né? Max Weber afirmava que o Estado moderno detinha o monopólio legítimo da força, ou seja, era a única instituição social que, ao precisar agir com violência, contava com respaldo social para garantir a ordem e o controle da sociedade. Ou seja, né, ela é uma instituição, né, que precisa de agir com violência, né? Ou seja, ela precisa demonstrar força para que ela exista. E para que garanta a ordem. Do que adianta ela existir e ela não conseguir colocar em prática as suas regras, por exemplo, né? Então, o que acontece? O fato de eu ser professora, e eu entro na sala, eu começo a falar, os colegas começam a conversar junto comigo, e aí se eu não tomo uma atitude, eu praticamente fico inexistente dentro da sala, sabe? Então, essas ações, eu preciso tomar uma atitude para que... mas é claro que a forma como eu ensino não vai agradar a todos, não vou conseguir ensinar a todos, né? Porque cada um aprende de uma forma diferente, isso é normal. Mas o que a gente precisa é garantir, né, que a maioria, infelizmente a maioria, seja contemplada com a concentração. Eu preciso instigar essa concentração para que a aprendizagem aconteça, né? Que eu preciso focar para que algo aconteça, que é ali no caso da sala de aula, que é aprender. Então, eu preciso de manter o foco de vocês nisso, entende? Então, eu preciso tomar uma atitude a essas ações, tá? Ao considerar as normas que reagem um Estado, é essencial discutir o que é considerado legal ou ilegal, lícito ou ilícito. Essas definições variam ao longo do tempo e são conceituadas de acordo com o momento histórico. Em outras palavras, comportamentos e elementos atuais permitidos podiam ser ilegais em outras épocas. Os enforcamentos públicos, por exemplo, que eram uma prática comum de punição durante a Idade Média, hoje em dia já não são mais permitidos na maioria dos países. Bem como a pena de morte para apedrejamento ou duelos aristocráticos. Isso significa que em outras formas de violência a punição não tenha sido instituídas e estejam presentes na sociedade contemporânea. Então, nós temos, por exemplo, o sistema carcerário, né? Não que o brasileiro, por exemplo, hoje não permite a pena de morte, né? Mas sim ali o isolamento, entre aspas, né? Que a gente já entra nesse assunto também. Então, a gente tem ali a instituição, né, agindo de outras formas que não sejam com tanta violência, mas a punição ela precisa existir, tá? Para que o indivíduo seja corrigido, corrigir aquela ação que vai, de certa forma, influenciar outros indivíduos, né? Porque se a gente entender que o caminho de sucesso ou que trará mais benefícios é a violência física, então todos irão estar se matando pelas ruas, né? Então é justamente disso que a gente precisa controlar, tá? E entender. E aí nós temos os tipos de violência, né?
Lá na apostila tem esses trechinhos, tá? Se eu não me engano, lá na página 18 e 19. A manifestação do poder e da violência na sociedade é muito variada e evidencia de hierarquia, controle e opressão, sendo as principais violência física, simbólica e institucional. A violência institucional é essa que a gente falou de punição, tá? Que é onde a gente precisa entender que o Estado existe. E é o momento em que nós somos punidos por ações que não são aceitas perante o Estado, tá? Ou perante a própria sociedade, né? Porque se a sociedade achar que jogar caneta no chão é um crime, então isso precisa ser fiscalizado e isso precisa ser assegurado. De que forma? Punindo o ser que faz esse ato de jogar a caneta no chão, né? Então ele vai ser punido para que haja uma correção. Então a punição vai se tornando, pois, a parte mais velada do processo penal, provocado por várias consequências, deixando o campo de percepção quase diária e entra na consciência abstrata. Sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua intensidade visível. E com certeza, de ser punido é que deve desviar o homem do crime e não mais ser abominável. Não ser mais o abominável teatro. A mecânica exemplar da punição muda as engrenagens. Por essa razão, a justiça não mais assume publicamente a parte da violência que está ligada ao seu exercício. Então, esse aqui é um trechinho de Michael Foucault, tá? Que ele vai dizer sobre essa questão da punição não ser mais ali aberta para todos, tá? Porque aquilo já não é como que eu vou dizer, ser encarado como um ato normal, né? Por exemplo, os enforcamentos em praça pública, ela já não existe mais por conta de não assumir uma ação violenta psicológica, tá? Mas ela precisa ser anunciada e ela precisa ser realizada, né? Apesar de que isso não venha a ser visualmente pública, né? Ela pode ser noticiada, né? Porque hoje nós temos aí casos assim mais famosos que aparecem na TV e que são noticiados, né? Então, por exemplo, o isolamento do ser humano é algo que se torna uma punição. Isolar você da sociedade, né? Já que eu sou um ser que é sociável, eu perdendo essa ação essa ação de estar com a sociedade, eu sou punido, né? Já que eu preciso de estar com a família, eu preciso de trabalhar, eu preciso de me alimentar na hora que eu sou acostumado. Então, eu cometo um ato de crime, por exemplo, né? E sou punido por isso. E aí eu sou punido, né? Então eu tenho que sofrer as consequências. Quais são as consequências? Ficar isolada, comer na hora que o Estado, entre aspas, ele quer, ou que é, no caso, a prisão, né? Um alojamento quer, e você se alimenta na hora que eles querem e o que eles querem, né? Então, é uma forma de corrigir, né? A punição é uma forma de corrigir aquelas ações de crime, tá? Outro ponto aqui é a violência física, né? Obviamente, a gente não tem o que falar mais sobre ela, né? Mas ela existe. A resposta com violência, né? Os desagrados acabam sendo ali colocados a próprio punho, tá?
Outra forma de expressão é a violência simbólica. Segundo o psicólogo Pierre Bourdieu, sou péssima com o francês, tá? Ela é exercida sem coação física, causando danos morais e psicológicos. Trata-se de uma manifestação de poder menos perceptível, até mesmo invisível, e encobertada, geralmente relacionada a questões sociais, de gênero ou de raça. Sua concretização, pode ocorrer por meio de xingamentos, ofensas, privações sociais, controles de formas variadas, piadas preconceituosas, condenação constante de comportamentos, críticas reiteradas, entre outras maneiras. Então, isso aqui também já está lá na apostila de vocês, tá? Esse trechinho. E aí... É na violência simbólica que a gente encontra vários tipos de violências que não somente só preconceitos e questões de gêneros, né? Que há um leque de violência entre esses dois pontos principais, tá? Que são as piadas que a gente vê por aí, são os memes disfarçados de preconceito que a gente vê, né? Em relação ao gênero principal, né, que é um ponto extremamente violento, que age não somente com a violência simbólica, mas também com a violência física, tá? Então, ela precisa ser combatida também. Aí a gente precisa entender que essas ações, né, esses comportamentos, eles também são um tipo de violência. Na hora, não dói, né? Mas o que dói é depois. Então... a longo prazo, isso tende a trazer problemas ali em relação ao psicológico, né, das pessoas. Então, os danos morais e psicológicos, eles vão ser aplicados depois ao longo do tempo, né? Ou seja, quando nós temos aí, sofremos algum tipo de violência, bullying, por exemplo, na escola. As crianças, elas tendem a ser mais retraídas, né? Em achar que tudo que ela está fazendo está errado, ela tende a ser uma criança mais insegura, e depois, futuramente, um adulto mais inseguro, ou então, quando nós temos uma família mais violenta, o nosso comportamento, obviamente, será reagir com violência às ações, né? A algumas questões. Então, eu não estou entendendo, não estou sabendo lidar com as minhas emoções, então eu vou lidar com elas de forma física, né? Tátil. Então, isso é um ponto extremamente importante para a gente entender ali a questão da forma de diferenciar as violências, né? Então, nós temos outros tipos de violência aqui, que é principalmente a violência contra a mulher, né? Então, nós temos ali o gaslighting, o maninterrupting, broadcasting, mansplaining. E o gaslight aqui, ó, fala que busca convencer a mulher e as outras pessoas de seu convívio, de que ela está imaginando coisas, ou seja, a mulher está inventando coisas, então ela tá certa daquilo, né? E você está dizendo que ela não tá, né? Isso é coisa da imaginação, e aí faz com que todas as pessoas à volta dessa mulher entendam que ela está errada, né? E convence essas outras pessoas, né? Manipula, ou seja, essa manipulação, esse ato de manipular as outras pessoas à volta, né, também é uma forma de força e de violência contra a mulher que está ali sendo vítima, né? Que ela tenha consciência de que ela está certa, né? De que aquilo está acontecendo, mas muitas das vezes coloca ali o homem como o verdadeiro, né? O que ele fala está correto. Então, ali é um tipo de violência também. Então, que vai seguir ali, ó, que é o quadradinho aqui, ó, broadcasting, que é
a questão de que somente o homem, a ideia da mulher, ela não é válida, mas as ideias do homem, elas são completamente válidas. Então, o crédito vai sempre para o homem, né? Sendo que é a mesma coisa, mas quando é falado por ele, então tem muito mais relevância, tá? Então, andam juntos, né, esses dois tipos de sexismo de fala, né, o gaslighting. Nós temos aqui esse homem, Interrupting, que vai falar sobre a interrupção da mulher. Ou seja, né, eu começo a falar e alguém quer falar por cima de mim, achando que sabe muito mais, né? Pode até saber, mas por que não deixa a pessoa terminar de falar, né? Deixa a gente terminar de falar, cumprir o nosso raciocínio, né? A gente tem uma forma diferente de falar. Por exemplo, eu sofro bastante críticas em relação à minha forma de fala, por exemplo. Porque eu falo bem, devagar, pausadamente. Então, isso vai abrindo brechas que a pessoa me interrompa, né? Então, isso acontece bastante, tá? E não somente é uma violência que não parte somente de homens, tá? Na maioria das vezes acontece por causa de homens, mas também acontece ali entre famílias, né? Explain, né, fala que traz a explicação de algo óbvio, ou seja, sobre o assunto que a mulher domina, como se ela não fosse capaz de entender. Aqui é uma violência sem fim, né? Porque o que acontece? A gente está falando ali sobre um assunto, a gente está dominando o assunto, e aí vem um cara falando que eu não entendo nada e fala por cima de mim ainda, né? Então, é bem estressante e isso vai trazendo ali umas violências morais, né, e psicológicas na pessoa, na mulher principalmente, né, que vai sofrendo com isso, né? Então, lá no início do capítulo mesmo, ele vai falar sobre as manifestações de violência. As manifestações de violência, elas estão presentes na sociedade em diversos ciclos de relação, né? Nos diversos tipos de relações. Ou seja, né? Então, pode estar na família, pode estar no relacionamento afetivo, pode estar dentro das escolas, né? Em qualquer âmbito social, né? Em qualquer âmbito social que há relações, né? Até porque, né? A gente não somos seres sociais, a gente não tem como escapar de outras pessoas, né? Então, tudo que está à nossa volta é construído, é feito e é articulado com outras pessoas. Então, isso aqui se trata ali da questão de violências, né? Então, o que a gente trouxe aqui era trazer essa reflexão e na avaliação também vai ser cobrada essas questões, né? Sobre, vai ter textos de apoio ali para vocês, né? Ajudar ali a refletir em relação a essas ações de violência. Tá? Pensem bastante sobre a ação do Estado, tá? Porque o Estado ele tem a necessidade de cumprir e não necessariamente somente com a punição, tá? Que a gente leva a gente já para o ponto de revisão. O Estado, ele não necessariamente ele precisa atribuir a punição como uma forma de demonstrar poder, tá? Trazer benefícios para a sociedade também é um ato importante e que também demonstra poder. Vejam só. Né, se nós não tivéssemos aí a educação pública, né, que ela é um direito do ser humano, daqui do brasileiro, né, e tudo mais. Então, se não há escolas, né, se não há esse benefício para a população vai se revoltar. Né, e cada vez mais em que se tira os benefícios da sociedade, a sociedade ela entra contra o Estado. Então, é importante que se garanta os benefícios da sociedade, né, que sejam previstos para que o Estado não seja derrubado. Então, essas ações também são importantes. Tá? Em relação às desigualdades, né, a concentração de renda, né, do capítulo 16, é importante que vocês tenham em mente a questão da construção histórica do Brasil. Né, o processo de colonização, provavelmente, né,
obviamente, na verdade, né, é um caso extremamente importante de ser pensado. Por quê? Porque a partir do processo de colonização, e principalmente aqui no Brasil, que nós temos o processo de colonização por exploração, nós temos aí a maior parte da população sendo pobre. Né? Por quê? Porque nós temos aí uma concentração de terras, uma concentração fundiária. Que isso vai ser um completo prato cheio, não um prato cheio, para a nossa desigualdade social que nós temos hoje. Né? Porque é muito difícil a gente ver casos de que pessoas pobres tenham imóveis, né? Extremamente pobres, né? De extrema pobreza. Um mendigo de rua, um cara de rua, né? Um morador de rua, ele não vai ter ali um imóvel. Ele não tem onde morar, ele não tem onde manifestar a sua função na sociedade, né, que é trabalhar, que é estudar. Ele não pode exercer a sua capacidade de ser um ser humano, né, porque ele está em situação de rua. Mas qual que é a situação de rua dele? Por que ele foi parar na situação de rua? Né? Essas situações de moradores de ruas, elas são de moradores de ruas é uma expressão da negligência do Estado com algumas pessoas. Então, eles são os seres que demonstram essa negligência. Tá? Aí nós temos um outro ponto também, que nós já falamos em sala, que é sobre a equidade, a igualdade, né? E ali a meritocracia, tá? Que são conceitos ali completamente diferentes. Tá? Então, nós temos aí a equidade, né? Trazer ali as pessoas para o mesmo objetivo. Ou seja, né, a gente tem a imagenzinha da arvorezinha, né, de ver ali o muro. Né? Então, do que adianta eu dar livros para todos, mas eu tenho alguns colegas que têm problema de visão? Ou alguns que não conseguem ler porque tem problema de dislexia. Né? Então, a gente precisa entender esses casos, né, e esses conceitos que estão permeados na sociedade, que demonstram ali alguns tipos de necessidades, né, para alguns na sociedade. Tá? E que vai trazer ali um problema de desigualdade na sociedade também, é uma forma de desigualdade. A desigualdade social, ela está extremamente ligada também à questão da renda, né? E isso vai ser exemplificado no espaço e na paisagem. Vejam só que as pessoas que moram, que são de baixa renda, elas não moram em bairros de classe média alta para alta. Elas moram em periferias, bairros distantes, muito distantes, né, muitas vezes. E precisam de ir para os bairros mais centrais para poder ir trabalhar, né, precisam de ir para o centro, enfim, precisam se locomover pela cidade de grandes distâncias muitas das vezes, né, porque a gente fala assim de grandes distâncias porque a gente não está medindo aqui pelo ponto do sorriso, tá, gente? A gente tem que falar de uma maneira mais macro, principalmente quando ela está, usar a palavra, exacerbada em outros estados brasileiros, né? Estados Unidades Federativas, tá? O E minúsculo. Então, nós temos estados brasileiros aí que têm uma extrema pobreza, né? E aí logo a gente percebe que nós temos uma grande concentração fundiária. Vejam só o exemplo de Várzea Grande. Várzea Grande está no estado de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso é extremamente rico, tem um PIB gigante, mas a maior parte da sua população não é rica. Né? Então, a gente entende que esse processo vem de uma concentração fundiária, de capital e lá. E agora, quando a gente percebe no processo histórico, aqui lá na cidade de Várzea Grande, a gente tem uma família, né? A família Campos, e a família Campos ela detém muitos imóveis, não somente rurais, mas como também urbanos. E não se bastasse, né, nós temos também a defesa da família no próprio gerenciamento do Estado. Ou seja, fazem parte da política, né, da política partidária
né? Então, ou seja, muitas das vezes, se não é o pai, é o filho que está sendo candidatado, é o irmão, e parentes que vão se candidatando e que vão assumindo lideranças para que defendam os seus interesses, né? Então, é um questionamento que fica, tá? Para se pensar. E isso já acontece no Brasil todo por conta de um processo histórico, tá? Então, a concentração de fundiária é um processo histórico que vai trazer uma grande desigualdade social e o Estado precisa agir em relação às pessoas que não são contempladas, né, para que elas possuam as mesmas oportunidades que as outras. Vejam só o exemplo, por exemplo, da escola, da faculdade pública, né? A maioria dos alunos que passam no curso de medicina na federal são alunos que conseguiram, né, estudar em escola privada e conseguem pagar cursinhos especializados para vestibular. Vejam que não são todas as famílias, né, que conseguem pagar esse tipo de educação, né? Então, é um ponto que a gente precisa pensar bastante nessa questão de oportunidades. E é por isso que existem as cotas. Tá? Então, não faltem, tá? Essa aqui foi um pouquinho da revisão, então ela é muito importante para vocês. Não faltem na avaliação, tá? Por favor, façam a avaliação. Caso de dúvida, eu vou estar aqui pela agenda. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas amanhã até às 11 da noite eu estou respondendo mensagem, tá? Se houver alguma dúvida, não se esqueça, manda mensagem. Tá? Obrigadão, beijo para todos e bons estudos.